Olá, meus amores! A Pro estava com tanta saudade, sabe? Mas que bom que a gente está de volta, certo? Vamos nos encontrar toda semana, ok? Para quê? Para estudarmos a língua portuguesa. Então, para quem já me conhece como Pro Eli. Muitos me chamam de Pro Eli, mas para aqueles que não me conhecem ainda, então eu me chamo Pro Elisângela. Nós vamos juntos compartilhar conhecimento, não é? Porque eu não sou dona do conhecimento, eu estou aqui para aprender junto com vocês, assim como vocês também irão aprender comigo, ok? E para começar a nossa aula, o nosso ano letivo, eu vou começar com uma mensagenzinha para vocês, ok? Que todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, a gente possa deixar resplandecer em nós o que? A esperança, a fé e a vontade de vencer cada obstáculo que surgir no nosso dia a dia. Então, sejam bem-vindos todos ao ano letivo de 2021. E a nossa aula de língua portuguesa será como, professora, a aula de hoje? Gente, eu vou começar ministrando com você a disciplina de língua portuguesa, respondendo a seguinte pergunta: por que estudar língua portuguesa? Quantas vezes, gente, porque que eu tive a necessidade de passar isso para vocês? Porque quantas vezes vocês mesmos que estão aí em casa já me questionaram: professora, mas para que estudar isso? Para que estudar o uso de pronome? Para que estudar pontuação? Para que estudar? Por que usa isso? Por que usa aquilo? Para que, gente? A gente precisa dar valor, assim, a todas as disciplinas da nossa grade curricular da escola, certo? Então, estudar português, como muitos me dizem, eu não gosto, não é que eu não gosto da senhora, professora, eu não gosto de estudar a língua portuguesa, de estudar nas aulas de português eu não gosto. Gente, comecei esse ano letivo desmistificando para que vocês tenham mais um pouquinho de carinho e tenham mais um prazer de estudar a disciplina de português, certo? Então vamos lá. Por que a gente deve estudar a língua portuguesa? Primeiramente, gente, a gente deve estudar a língua portuguesa porque a gente precisa se conectar, a gente precisa estar conectado um com o outro. Como assim, professora? Então, seja essa conexão através de um gesto, de uma palavra, certo? Então, e como é que você aprende? O que é que isso está interligado com a língua portuguesa? A gente aprende lá nas aulas de língua portuguesa que um gesto pode ser uma linguagem, o quê? Não verbal. E que uma palavra é uma linguagem verbal. Então, é isso a importância de estudar língua portuguesa. Então, aprendam, tenham mais um pouco de carinho, que a gente vai ver mais outros processos e outros acontecimentos que a gente precisa estar usando a língua portuguesa. Por que é essencial? É primordial também estudar português. Por quê? Porque a gente vocês que estão aqui na nossa salinha de aula, os pais de vocês querem ver vocês também em uma universidade. Então, para entrar em uma universidade e também para sair dessa universidade, eu digo para sair, é concluir o curso que você escolheu para fazer na universidade, certo? Então, para entrar na universidade, primeiramente, a gente vive em uma sociedade que é o quê? Ela é competitiva. Então, a gente vive nessa sociedade que para a gente entrar na universidade, a gente faz o quê? Provas de todas as disciplinas, mas uma das que pesa muito, seja que você tenha que escolher ou fazer medicina, ou ser professora de matemática, ou ser engenheiro civil, ou ser engenheiro mecânico, para que você entre nessa universidade, uma das disciplinas de peso, certo? Não é a principal, é uma das. É o quê? É a redação, certo? Então, a redação é uma das disciplinas de peso que faz com que que é uma porta para que você de entrada para a universidade, certo?
Como? Para sair, depois que eu estou lá cursando, fazendo ou medicina, ou mecânica, ou enfermagem, ou sendo até mesmo professora de português, ou de matemática, ou de história, para terminar esse curso, eu vou precisar da língua portuguesa? Lógico que você vai precisar. Por quê? Independente do curso que você fizer, você terá que fazer o seu TCC. Esse TCC, mas o que é o TCC? É o trabalho de quê? Trabalho de conclusão de curso. Você só sai de lá se você fizer o trabalho de conclusão de curso. E como é esse trabalho de conclusão de curso? Então, você vai usar a sua experiência, a sua dedicação que você teve ao longo de sua vida, para quê? Usando a língua portuguesa. Você tem que escrever bem, você vai ter que escrever um artigo ou uma monografia. E esses textos, esses trabalhos, aliás, você vai ter que escrever 20 páginas, 50 páginas, 80 páginas, vai depender, né, do seu orientador. Então, para entrar na universidade, você precisa estudar a língua portuguesa e também você precisa dar mais importância, você precisa deixar que, eu não gosto, as aulas de português são tão chatas. Então, por isso é que nós devemos estudar a língua portuguesa. Temos mais na frente, ó. Ao longo da nossa vida, né, nós vamos nos deparar com o quê? Com situações ao qual iremos sim precisar do que aprendemos na aula de português. Como? Então, vamos ver aqui, ó, quais são essas situações. Então, a linguagem, ela nos permite acabar com o quê? Com conflitos. Como é que a linguagem nos permite acabar com conflito? Um conflito entre um colega. O coleguinha não está falando com o outro coleguinha. Então, para acabar com o conflito, como é que a gente vai utilizar a língua portuguesa? A gente pode utilizar através de um diálogo, a gente também pode utilizar um bilhetinho, certo? Pode utilizar um e-mail mandando uma mensagem para aquela pessoa, para que fique tudo bem, certo? Então, na situação de conflito, a língua portuguesa também pode ajudar, certo? Precisamos também da língua portuguesa quando em uma entrevista de emprego. Você já estudou, primeiro, segundo, fez ensino médio, passou na universidade, aí vai chegar um tempo da sua vida, agora não, vocês não estão procurando emprego ainda, né? Não chegou o tempo, mas vai chegar um tempo, 17, 18 anos, vai ter jovem que já vai querer ter a sua independência financeira. Então, vai precisar o quê? Passar por quê? Por uma entrevista de emprego. Professora, e o que é que tem a ver a entrevista de emprego com a língua portuguesa? Lógico, gente, que a língua portuguesa está em tudo no nosso dia a dia. Em relação à entrevista de emprego, você vai ter que naquela entrevista você saber se colocar oralmente. Então, como foi que você aprendeu a se colocar oralmente? Quando você estudou lá nas aulas de português, utilizar a linguagem formal e a linguagem informal. Você sabe diferenciar, sabe o momento certo de usar essas duas linguagens, certo? Mas também, no momento da entrevista, gente, você não usa só a sua linguagem oral. Você vai precisar também fazer o uso da escrita, porque na maioria das entrevistas você vai escrever um texto relacionado ao que o empregador, a empresa que quer lhe empregar, quer lhe contratar, vai exigir. Então, na entrevista de emprego, também você vai usar a língua portuguesa, seja na forma verbal ou na forma não verbal, na forma de escrita ou na forma falada, certo? Temos também, já que você já passou pela parte de entrevista de emprego, então foi contratado. Lá na parte de contrato de trabalho, quando você vai assinar o seu contrato de trabalho, você precisa sim da língua portuguesa. Mas por quê? Porque quando você estudou lá nas aulinhas de língua portuguesa, você aprendeu a ler, a escrever e a interpretar. Você precisa interpretar o seu contrato de trabalho. Você precisa, antes de assiná-lo, você precisa ver linha e entrelinhas, saber direitinho o que ele está dizendo, certo? Então, você precisa também lá
para assinar o seu contrato de trabalho, ok? Gente, nas viagens, muita gente viaja, a gente precisa ou não da língua portuguesa? Precisamos sim. Para quê? Para podermos nos localizarmos, certo? E também para saber o destino aonde chegar. Observe que essas plaquinhas aqui indica divisa de um estado para outro. Você sabe direitinho onde você vai chegar, através de quê? Através porque você aprendeu a ler. Você aprendeu a ler em que aula? Na aula de matemática? Você aprendeu a ler na aula de história? Você aprendeu a ler nas aulinhas com a professora de alfabetização, que é a professora de língua portuguesa. Então, mais um motivo para que vocês amem, adorem estudar a nossa língua materna. Vejam só também aqui, ó, para finalizar, o que é que eu vou dizer a vocês? Que estudar a disciplina de língua portuguesa é essencial. Por quê? Porque sai na frente no mercado de trabalho. Gente, ó, no mercado de trabalho, sai na frente aquelas pessoas que têm o hábito de ler. Por quê? Porque quando essas pessoas leem muito, elas estão adquirindo bens, fortunas. Não é material não, é fortuna intelectual. Porque quem lê bastante tem facilidade de debater, de questionar, porque o conhecimento de mundo dessa pessoa é vasto, é amplo. Então, por isso que é essencial estudar a língua portuguesa, certo? Então, veja aqui. E tenha você aí em casa consciência de que você não tem o domínio, a capacidade de interpretar um texto, de expressar exatamente o que você quer. Se você não tem essa capacidade de se expressar, de interpretar, o que vai acontecer? Você nunca vai chegar ao seu objetivo, ao que você realmente quer. Então, a partir dessa aula, você que está em casa e que diz, Pró, não gosto, aula de português, não gosto dessa aula. Então, tenha mais um pouquinho de carinho, certo? Pela disciplina de língua portuguesa, ok? Que você chegará longe. Então, sejam bem-vindos todos, fiquem com Deus, certo? E até o nosso próximo encontro.